chamo Débora, gestora ambiental, profissional com mais de 10 anos de experiência na área, em atuação em empresas como parte do quadro oficial e também como consultora ambiental. E hoje eu vou falar para vocês sobre licenciamento ambiental, um trabalho fundamental para todo profissional ambiental, saber conduzir, saber cuidar de uma licença ambiental. Grande parte das vagas do mercado de trabalho para profissionais ambientais estão relacionadas ao licenciamento ambiental. Uma empresa precisa cuidar de sua licença ambiental, precisa tirar a sua licença ambiental, emitir a sua licença ambiental e, após isso, ela necessita cuidar da sua licença, fazer essa manutenção da licença. Além do mais, é um grande serviço que você pode oferecer para o mercado como profissional ambiental. Você pode atuar auxiliando empresas a conseguirem a sua licença ambiental. Toda empresa precisa de uma licença ambiental. Até mesmo postos de gasolina precisam realizar o licenciamento ambiental. Então, essa é uma atividade fundamental, é uma atividade principal da sua atuação enquanto profissional. A nossa aula é focada em tutoriais práticos. Por isso, eu não vou ficar aqui discorrendo de legislação e histórico para vocês. Nós vamos direto ao ponto, como fazer uma licença ambiental. Porque o meu objetivo é que vocês aprendam na prática e se sintam confiantes para conduzir um licenciamento ambiental. Então, eu vou fazer uma contextualização rápida para vocês do que é o licenciamento ambiental. Nós sabemos, gente, que os recursos ambientais, os recursos naturais são escassos. E, junto com o desenvolvimento sustentável, nós temos o quê? O desenvolvimento econômico. Nós não podemos embarrear, nós não podemos proibir o desenvolvimento econômico em prol do desenvolvimento do meio ambiente, em prol da preservação ambiental. Então, o desenvolvimento sustentável é aliar esses dois desenvolvimentos, é aliar essas duas atividades, né? A atividade produtiva, a atividade que gera renda, que gera economia, que faz a economia girar, atrelado à preservação e à proteção do meio ambiente. Então, o objetivo do licenciamento ambiental é regular, é fiscalizar, é definir metas, definir limites para as atividades econômicas. Então, toda empresa, toda atividade econômica que produza, que altere o meio ambiente, ela é obrigatória realizar o desenvolvimento ambiental. O licenciamento ambiental é um dos instrumentos da Política Nacional do Meio Ambiente, que tem o objetivo de prevenir, né, de proteger o meio ambiente, que é um bem comum da sociedade. Então, nós temos que gerar receita, gerar renda, fazer a economia girar, porém, o benefício de um não pode vir em detrimento da perda de uma sociedade. Então, nós não podemos permitir, enquanto sociedade, que uma atividade financeira tenha como ônus perdas ambientais. É obrigação, veja bem, é obrigação do empreendedor buscar a licença ambiental junto dos órgãos competentes. Desde as etapas iniciais do planejamento do empreendimento, desde quando ele ainda nem está instalado, até o início efetivo da operação. Então, nós temos diversos tipos de licença ambiental e vamos falar para vocês sobre todas elas. Então, gente, a licenciamento ambiental começou lá atrás, em 1981, na Política Nacional de Meio Ambiente, e começou a ser previsto o licenciamento ambiental com uma condição para que sejam exercidos atividades empresariais. Então, ela é uma condição. A atividade empresarial só pode ser realizada através do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental, ele é o início, ele é o importante contato de uma empresa com um órgão ambiental. A partir dali, o órgão sabe que a empresa existe e começa a fiscalizar, começa a determinar as obrigações daquela empresa frente ao meio ambiente. Através do licenciamento ambiental, são oferecidas instruções a serem seguidas pela empresa.
para realizar a sua gestão ambiental. E essas condições que devem ser mantidas pela empresa, a gente chama de condicionantes ambientais. A gente vai falar sobre isso também. Então, gente, o que é o licenciamento ambiental? A Resolução CONAMA 237 de 97 instituiu o licenciamento ambiental como um procedimento administrativo, pelo qual o órgão ambiental competente licencia o quê? A localização, a instalação, a ampliação e a operação do empreendimento e atividades utilizadoras de recursos naturais, ou atividades que têm um potencial de poluição, ou aquela que, sob qualquer forma, pode vir a causar uma degradação ambiental. Então, visto que está na legislação que uma empresa é obrigatório que uma empresa realize seu licenciamento ambiental, o que ocorre se ela não realizar, se ela não se apresentar perante o órgão ambiental? Bom, a gente tem aí a Lei 9.605 de 98, a Lei de Crimes Ambientais, onde é previsto que uma empresa que instalar e ampliar um empreendimento ou atuar sem licença ambiental é um crime previsto com sanções penais. O responsável legal pela empresa pode ser preso. Administrativa, né? Que aí pode ser, a empresa pode ser embargada, a empresa pode ter suas atividades paralisadas e também multas. E a empresa também, a gente tem que lembrar que a licenciamento ambiental possui validade. E uma empresa que operar com a licença ambiental sem validade, ela pode também sofrer sanções. Além do mais, ela não consegue concorrer a financiamentos, a incentivos do governo. E também ela perde aí também compromissos comerciais, ligações comerciais com outras empresas que cumprem a legislação ambiental. Então, uma empresa, por exemplo, que cumpre a legislação ambiental, ela não vai comprar de outra que não tem nenhum documento, não existe perante a justiça ambiental. E aí, quais atividades estão sujeitas ao licenciamento? Como eu sei, o empresário me procurou, ele quer saber se ele tem que ser licenciado, ou eu estou captando clientes na região, no meu mercado, e eu preciso informar para aquela empresa que ela tem que fazer o licenciamento ambiental e vou oferecer meu serviço para ela. Então, gente, toda atividade listada numa listinha, uma resolução do Conselho Nacional do Meio Ambiente, a listinha do CONAMA 23797, a gente vai ver essa lista. Toda empresa que está nessa lista, ela é obrigada a passar pelo licenciamento ambiental no estado do Rio de Janeiro. E existe um decreto que eu vou passar para vocês, ele lista em detalhes no seu anexo todas as atividades que estão sujeitas no licenciamento. Além disso, além das atividades que estão presentes nessa lista, cabe lembrar também que os órgãos ambientais podem demandar necessidades. Então, pode ter uma empresa que, por exemplo, não está nessa lista, mas o órgão ambiental verifica que aquela atividade deveria estar sujeita ao licenciamento ambiental. Então, isso também existe. Bom, pessoal, eu abri aqui o decreto 42159 de 2009. Isso aqui nós estamos falando do estado do Rio de Janeiro. E aqui fala sobre a lei estadual, né? Que o INEA, o Instituto Estadual do Ambiente, começou a executar políticas estaduais e quais são os instrumentos legais sobre licenciamento ambiental. Então, é interessante vocês darem uma olhada na legislação, no caso, cada estado possui, né, sua legislação, mas todo o sistema, toda empresa está sujeita ao SLAM, Sistema de Licenciamento Ambiental. Aqui ele fala quais são os tipos de licença ambiental para o licenciamento ambiental. Quais são os procedimentos para o licenciamento ambiental? Vamos ao anexo. Bom, pessoal, cheguei aqui no anexo. Atividades sujeitas ao licenciamento ambiental. Então, nós já temos aqui, olha, extração de minerais. Aí ele entra no detalhe, né? Qual é essa atividade? Que tipo de atividade é essa? Então, entra no detalhe. Beneficiamento e sintetização de materiais. Grupo 2, agricultura e extração de vegetais e silvicultura.
Grupo 3, pecuária e criação de outros animais. Caça e pesca. Metalúrgica. Mecânica. Então, material de transporte. Madeira. Então, vocês vão ver isso como um mapa de empresas que necessitam realizar o processo de licenciamento ambiental. Ah, mas como é que eu sei a atividade da empresa? Bom, uma empresa, quando ela começa a ser constituída legalmente, para ela é gerado um cartão CNPJ. No cartão CNPJ estão listados as principais atividades daquela empresa. Então, vai estar lá, atividade primária, atividade secundária. Então, imagina, atividade primária. É fabricação de artefatos de metal. Vai ter um código. Você vai buscar esse grupo no anexo do decreto que eu informei para vocês, no caso do Rio de Janeiro. Cada estado vai ter aí a sua legislação, mas que não difere muito desses macrogrupos que estão sujeitos ao licenciamento ambiental. Bom, gente, então vamos ver aí quais são os tipos de licença definidos pelo Sistema de Licenciamento Ambiental. Primeiro de tudo, licença prévia, ou LP. Então, se você vê aí, por exemplo, uma vaga de emprego, cuidar da LP da empresa, licença prévia. É o quê? Aquela empresa que ela precisa ser aprovada a sua localização. Ela está se instalando, está ali começando a cuidar da sua documentação legal e ela precisa ter a sua localização aprovada. Depois disso, tem a LI, licença de instalação. É uma autorização de instalação do empreendimento. Tem a licença prévia de instalação. Ali vai ser necessário atestados da viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos das condicionantes que tem que ser atendido. Então, por exemplo, aquela empresa quer se localizar do lado de um rio. Tudo isso vai ser analisado e vão ser determinadas condicionantes. A supressão de vegetação que vai ser aprovada ou não para a instalação daquela empresa. Tudo isso é verificado na licença prévia. Licença de instalação, ou LI, é a autorização da instalação do empreendimento, né? Ou da atividade, também pode ser uma atividade, e com as especificações constantes dos planos, programas e projetos aprovados, incluindo as medidas de controle ambiental e demais condicionantes. Então, a LI, a licença de instalação, ela pode autorizar até a pré-operação, por prazo que vai ser especificado na licença. A licença prévia e de instalação é a LPI. Ela é uma fase única que atesta a viabilidade ambiental e aprova a implantação do empreendimento ou da atividade. Ela será concedida quando a análise da viabilidade ambiental não depender de estudos ambientais. E a licença de operação, a LO, mais comum, é quando, de fato, é autorizada a operação da atividade ou do empreendimento, após a verificação do cumprimento do que consta nas licenças anteriores. Então, lembre-se, é necessário cumprir o que foi previsto, o que foi definido anteriormente para conseguir a sua licença de operação, o seu ok ali. Pode botar a máquina para rodar, pode começar a sua atividade. Nessa licença são previstas também as medidas de controle ambiental, que a gente chama de condicionantes ambientais, que você tem que cumprir para manter a sua licença. Essa licença também vai vir com a validade. Tem que ficar atento a isso. Licença de instalação e operação. É uma licença em que ambos, o órgão ambiental aprova concomitantemente a instalação e a operação da atividade. Tem também a licença de operação e recuperação. É uma autorização de operação de atividade no empreendimento concomitante à recuperação ambiental, de um passivo ambiental que foi determinado que aquela empresa realize. Por exemplo, reflorestar um local, descontaminar o solo, para que isso acontece caso haja risco à saúde do ambiente ou à saúde humana. Temos também a licença ambiental simplificada, LAIS. São atividades que são enquadradas numa classe inferior, numa classe de baixo risco. Aí o licenciamento ocorre em fase única, onde é atestada a viabilidade ambiental daquela atividade, daquele local. São empresas que o órgão ambiental, veja bem, não é
Aí, você, profissional, não é o empresário, é o órgão ambiental que determina que aquela empresa tem um baixo risco ambiental. E temos também a licença ambiental de recuperação. Ela aprova a remediação de um passivo ambiental já existente. Aquela empresa, imagina que ela tem um passivo ambiental, ela degradou o ambiente, ela poluiu, então ela tem que recuperar aquela área. Em especial, empresas que desativaram uma fábrica, desativaram uma área, ela não pode simplesmente desativar, tchau e benção, vou embora. Não, ela tem que recuperar aquele local. E aí, gente, qual o prazo de validade? Bom, é estabelecido um mínimo e um máximo. Por exemplo, a licença prévia, ela tem um mínimo, pode ter de acordo com o cronograma de elaboração do projeto, e o máximo dela é 5 anos. A licença de instalação, ela também, o mínimo dela segue o cronograma estabelecido do projeto, né, da pré-operação, e o máximo dela é 6 anos. A licença de operação, o mínimo é 4 anos, são 4 anos, e o máximo são 10 anos. Então, se você conseguir uma licença ambiental de 10 anos, sonho, você vai ter que refazer essa licença, né? Começar todo um protocolo para o licenciamento só daqui a 10 anos. A licença ambiental simplificada tem o prazo mínimo de 4, o prazo máximo de 10 anos. A licença de prévia e de instalação, também o prazo mínimo segue o cronograma e o prazo máximo de 6 anos. A licença de instalação e operação, prazo mínimo de 4, máximo de 10. Licença ambiental de recuperação, o mínimo é o estabelecido no cronograma e o máximo são 6 anos. E a licença de operação e recuperação, ela não tem prazo mínimo e o máximo é 6 anos. Na licença de operação, a LO, se houver sido concedido um prazo de validade inferior ao máximo, que são 10 anos, você pode tentar ampliar para esse prazo máximo mediante o requerimento. Você tem que comprovar que você mantém as condicionantes, que você está cumprindo tudo, que não houve denúncia, que está havendo um programa de gestão ambiental, que está havendo correção de não conformidade, você pode conseguir a ampliação desse prazo máximo. Vamos agora à prática. Como que você vai fazer um licenciamento ambiental?